Leon Denis, no invisível. Incorporações e materializações de espíritos. Métodos de experimentação, formação e direção dos grupos. Identidade dos espíritos. A mediunidade através dos tempos. Conteúdo resumido. Leon Denis foi, indiscutivelmente, o mais importante discípulo de Allan Kardec, tanto na divulgação quanto na defesa da doutrina espírita. No Invisível é das obras indispensáveis aos estudiosos das experiências mediúnicas. Leon Denis compôs esse tratado de espiritismo experimental, no qual, além de estudar as leis que regem as comunicações do mundo invisível com o mundo material, apresenta inúmeros casos espíritas pesquisados pelos sábios e as conclusões a que estes chegaram. Divide-se a obra em 3 partes. A primeira analisa o espiritismo experimental e suas leis, a segunda os fatos e a última as grandezas e misérias da mediunidade. Conclui esclarecendo que o estudo aprofundado e constante do mundo invisível, que o é também das causas, será o grande manancial, o reservatório inesgotável em que se hão de alimentar o pensamento e a vida. A mediunidade é a sua chave. Trecho do discurso pronunciado por Leon Denis na sessão de 11 de setembro de 1888, no Congresso Espírita de Paris, respondendo ao Sr. Favetti. Não vos viemos dizer que devamos ficar confinados ao círculo, por mais vasto que seja, do espiritismo kardeciano. Não, o próprio mestre vos convida a avançar nas vias novas, alargar a sua obra. Estendemos as mãos a todos os inovadores, a todos os de boa vontade, a todos os que têm no coração o amor da humanidade. Introdução. Desde 50 anos se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação entre o nosso mundo e o dos espíritos. Soergueram-se os véus da morte e, em lugar de uma face lúgubre, o que nos apareceu foi um risonho e benévolo semblante. Falaram as almas, sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastantes dores, fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado, não já cruel, implacável como pretendiam antigas crenças, mas atraente, equitativo, para todos esclarecido pelas fulgurações da misericórdia divina. O espiritismo propagou-se, invadiu o mundo. Desprezado, repelido ao começo, acabou por atrair atenção e despertar interesse. Todos quantos se não imobilizavam na esfera do preconceito e da rotina e o abordaram desassombradamente foram por ele conquistados. Agora penetra por toda parte, instala-se em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. A sua voz, as velhas fortalezas seculares, a ciência e a própria igreja, até aqui hermeticamente aferrolhadas, arrasam suas muralhas e entreabrem suas portas. Dentro em pouco se imporá como soberano. Que traz ele consigo? Será sempre e por toda parte a verdade, a luz e a esperança. Ao lado das consolações que caem na alma como o orvalho sobre a flor, de par com o jor de luz que dissipa as angústias do investigador e ilumina a rota, não haverá também uma parte de erros e decepções. O espiritismo será o que o fizerem os homens. Similia similibus. Ao contato da humanidade as mais altas verdades às vezes se desnaturam e obscurecem. Pode constituir-se uma fonte de abusos. A gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. É com desgosto que observamos a tendência de certos adeptos no sentido de menosprezar a feição elevada do espiritismo, a fonte dos puros ensinamentos e das altas inspirações, para se restringirem ao campo da experimentação terra a terra, a investigação exclusiva do fenômeno físico. Pretender-se-ia acomodar o espiritismo no acanhado leito da ciência oficial, mas esta, inteiramente impregnada das teorias materialistas, é refratária a essa aliança. O estudo da alma, já de si difícil e profundo, lhe tem permanecido impenetrável. Os seus métodos, por indigentes, não se prestam absolutamente ao estudo, muito mais vasto, do mundo dos espíritos. A ciência do invisível há de sempre ultrapassar os métodos humanos. Há no espiritismo uma zona, e não a menor, que escapa à análise, à verificação, é a ação do espírito livre no espaço, é a natureza das forças de que ele dispõe. Com os estudos espíritas uma nova ciência se vai formando lentamente, mas é preciso aliar ao espírito de investigação científica a elevação de pensamento, o sentimento, os impulsos do coração, sem o que a comunhão com seres superiores se torna irrealizável e nenhum auxílio de sua parte, nenhuma proteção eficaz se obterá. Ora, isto é tudo na experimentação. Não há possibilidade de êxito nem garantia de resultado sem assistência e proteção do alto, que se não obtém senão mediante a disciplina mental e uma vida pura e digna.
Deve todo adepto saber que a regra, por excelência, das relações com o invisível é a lei das afinidades e atrações. Nesse domínio, quem procura baixos objetivos os encontra e com eles se rebaixa. Aquele que aspira às remontadas culminâncias, cedo ou tarde as atinge e delas faz pedestal para novas ascensões. Se desejais manifestações de ordem elevada, fazei esforços por elevar-vos a vós mesmos. O bom êxito da experimentação, no que ela tem de belo e grandioso, a comunhão com o mundo superior, não obtém o mais sábio, mas o mais digno, o melhor, aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade. Com o cercearem o espiritismo, imprimindo-lhe caráter exclusivamente experimental, pensam alguns agradar ao espírito positivo do século, atrair os sábios ao que se denomina de psiquismo. Desse modo, o que sobretudo se consegue é pôr-se em relação com os elementos inferiores do além, com essa multidão de espíritos atrasados, cuja nociva influência envolve, oprime os médiuns, os impele à fraude e espalha sobre os experimentadores eflúvios maléficos e, com eles, muitas vezes, o erro e a mistificação. Numa ânsia de proselitismo, sem dúvida louvável quanto ao sentimento que a inspira, mas excessiva e perigosa em suas consequências, desejam-se os fatos a todo custo. Na agitação nervosa com que se busca o fenômeno, chega-se a proclamar verdadeiros os fatos duvidosos ou fictícios. Pela disposição de espírito mantida nas experiências, atraem-se os espíritos levianos, que em torno de nós pululam. Multiplicam-se as manifestações de mau gosto e as obsessões das energias que supõem dominar. Muitíssimos espíritas e médiuns, em consequência da falta de método e de elevação moral, se tornam instrumentos das forças inconscientes ou dos maus espíritos. São numerosos os abusos, e neles acham os adversários do espiritismo os elementos de uma crítica pérfida e de uma fácil difamação. O interesse e a dignidade da causa impõem o dever de reagir contra essa experimentação banal, contra essa onda avassaladora de fenômenos vulgares que ameaçam submergir as culminâncias da ideia. O espiritismo representa uma fase nova da evolução humana. A lei que, através dos séculos, tem conduzido as diferentes frações da humanidade, longo tempo separadas, a gradualmente aproximar-se, começa a fazer sentir no além os seus efeitos. Os modos de correspondência que entretêm na Terra os homens vão se estendendo pouco a pouco aos habitantes do mundo invisível, enquanto não atingem, mediante novos processos, as famílias humanas que povoam os mundos do espaço. Contudo, nas sucessivas ampliações do seu campo de ação, a humanidade tropeça em inúmeras dificuldades. As relações, multiplicando-se, nem sempre trazem favoráveis resultados, também oferecem perigos, sobretudo no que se refere ao mundo oculto, mais difícil que o nosso de penetrar e analisar. Lá, como aqui, o saber e a ignorância, a verdade e o erro, a virtude e o vício existem, com esta agravante, ao passo que fazem sentir sua influência, permanecem encobertos aos nossos olhos, donde há necessidade de abordar o terreno da experimentação com extrema prudência, de longos e pacientes estudos preliminares. E necessário aliar os conhecimentos teóricos ao espírito de investigação e elevação moral, para estar verdadeiramente apto a discernir no espiritismo o bem do mal, o verdadeiro do falso, a realidade da ilusão. É preciso compenetrar-se do verdadeiro caráter da mediunidade, das responsabilidades que acarreta, dos fins para os quais nos é concedida. O espiritismo não é somente a demonstração, pelos fatos, da sobrevivência, é também o veículo pelo qual descem sobre a humanidade as inspirações do mundo superior. Esse título é mais que uma ciência, é o ensino que o céu transmite à terra, reconstituição engrandecida e vulgarizada das tradições secretas do passado, o renascimento dessa escola profética que foi a mais célebre escola de médiuns do Oriente. Com o espiritismo, as faculdades, que foram outrora o privilégio de alguns, se difundem por um grande número. A mediunidade se propaga, mas de par com as vantagens que proporciona, é necessário estar advertido a respeito de seus escolhos e perigos. Há, na realidade, dois tipos de espiritismo. Um nos põe em comunicação com os espíritos superiores e também com as almas queridas do que na terra conhecemos e que foram a alegria da nossa existência. É por ele que se efetua a revelação permanente, a iniciação do homem nas leis supremas. É a fonte pujante da inspiração, a descida do espírito ao envoltório humano, ao organismo do médium que, sob a sagrada influência, pode fazer ouvir palavras de luz e de vida, sobre cuja natureza é impossível o equívoco,
porque penetram e reanimam a alma e esclarecem os obscuros problemas do destino. A impressão de grandiosidade que se desprende dessas manifestações deixa sempre um vestígio profundo nos corações e nas inteligências. Aqueles que nunca o experimentaram, não podem compreender o que é o verdadeiro espiritismo. Há, em seguida, um outro gênero de experimentação, frívolo, mundano, que nos põe em contacto com os elementos inferiores do mundo invisível e tende a amesquinhar o respeito devido ao além. É uma espécie de profanação da religião da morte, da solene manifestação dos que deixaram o invólucro da carne. Força, entretanto, é reconhecer, ainda esse espiritismo de baixa esfera tem sua utilidade. Ele nos familiariza com um dos aspectos do mundo oculto. Os fenômenos vulgares, as manifestações triviais fornecem às vezes magníficas provas de identidade, sinais característicos se evidenciam e forçam a convicção dos investigadores. Não nos devemos, porém, deter na observação de tais fenômenos senão na medida em que o seu estudo nos seja proveitoso e possamos exercer eficiente ação sobre os espíritos atrasados que os produzem. Sua influência é molesta e deprimente para os médiuns. É preciso elevar mais alto as aspirações, subir pelo pensamento a regiões mais puras, aos superiores domicílios do espírito. Somente aí encontra o homem as verdadeiras consolações, os socorros, as forças espirituais. Nunca será demasiado repeti-lo, nesse domínio jamais obteremos efeitos que não sejam proporcionais às nossas condições. Toda pessoa que, por seus desejos, por suas invocações, entra em relação com o mundo invisível, atrai fatalmente seres em afinidade com seu próprio estado moral e mental. O vasto império das almas está povoado de entidades benfazejas e maléficas, elas se desdobram por todos os graus da infinita escala, desde as mais baixas e grosseiras, vizinhas da animalidade, até os nobres e puros espíritos, mensageiros de luz, que a todos os confins do tempo e do espaço vão levar as irradiações do pensamento divino. Se não sabemos ou não queremos orientar nossas aspirações, nossas vibrações fluídicas, na direção dos seres superiores, e captar sua assistência, ficamos à mercê das influências más que nos rodeiam, as quais, em muitos casos, têm conduzido o experimentador imprudente às mais cruéis decepções. Se, ao contrário, pelo poder da vontade, libertando-nos das sugestões inferiores, subtraindo-nos das preocupações pueris, materiais e egoísticas, procuramos no Espiritismo um meio de elevação e aperfeiçoamento moral, poderemos em tal caso entrar em comunhão com as grandes almas, portadoras de verdades, fluidos vivificantes e regeneradores nos penetrarão, alentos poderosos nos elevarão às regiões serenas donde o Espírito contempla o espetáculo da vida universal, majestosa harmonia das leis e das esferas planetárias. Prefácio da edição de 1911. Nos 10 anos que transcorreram, do aparecimento desta obra até a presente edição, o Espiritismo prosseguiu a sua marcha ascensional e se opulentou com experiências e testemunhos de elevado valor, entre os quais particularmente os de Lodge, Mieres, Lombroso lhe vieram realçar o prestígio e assegurar, com a autoridade científica que lhe faltava, uma espécie de consagração definitiva. Por outro lado, os abusos e as fraudes, que precedentemente assinalamos, se multiplicam. Haverá nisso porventura uma lei histórica, em virtude da qual que uma ideia ganha em extensão deverá perder em qualidade, em força, em intensidade? No que respeita aos testemunhos coligidos e aos progressos realizados, a situação do espiritismo na França não é idêntica à alcançada em certos países estrangeiros. Enquanto na Inglaterra e na Itália conquistou ele, nos círculos acadêmicos, adesões de singular notoriedade, a maioria dos sábios franceses adotou a seu respeito uma atitude desdenhosa e, mesmo, de aversão, no que revelaram eles bem escassa clarividência, porque, se a ideia espírita apresenta, às vezes, exageros, repousa, entretanto, em fatos incontestáveis e corresponde às imperiosas necessidades contemporâneas. Há de todo espírito imparcial reconhecer que nem a ciência oficial nem a religião satisfazem as necessidades e as aspirações da maior parte da humanidade. Não é de admirar, portanto, que tantos homens tenham procurado em domínios pouco explorados, posto que abundantíssimos em subsídios psicológicos, soluções e esclarecimentos que as velhas instituições não são capazes de lhes fornecer. Pode esse gênero de estudos desagradar a uns tantos timoratos e provocar, de sua parte, condenações e críticas. Arrazoados vãos que o vento leva. Apesar das exigências, das objurgações e anátemas,
As inteligências não cessarão de encaminhar-se ao que mais justo, melhor e mais claro lhes parece. As repulsas de uns e as desaprovações de outros nada conseguirão. Fazei mais e melhor, é a objeção que se oporá. Padres e sábios, que vos podeis consagrar aos lazeres do espírito, em lugar de escarnecer ou fulminar no vácuo, mostrai-vos capazes de consolar, de amparar os que vergam sob um trabalho material esmagador, de lhes explicar o motivo de seus sofrimentos e lhes fornecer as provas de compensações futuras. Será o único meio de conservardes a vossa supremacia. Pode-se, além disso, perguntar qual será mais apto a julgar os fatos e discernir a verdade, se um cérebro atravancado de prevenções e de teorias preconcebidas ou se um espírito livre, emancipado de toda a rotina científica e religiosa. Por nós responde a história. É indubitável que os representantes da ciência oficial têm prestado valiosos serviços ao pensamento e muitos extravios lhe evitaram. Quantos obstáculos, porém, não opuseram eles, em numerosos casos, à ampliação do conhecimento, verdadeiro e integral. O professor Charles Richet, que é autoridade na matéria, pôs vigorosamente em relevo, em Análise de Ciências Psíquicas, de janeiro de 1905, os erros e as debilidades da ciência oficial. A rotina ainda hoje impera nos meios acadêmicos, tudo sabe o que se esquiva a seguir a trilha consagrada e reputado herético e excluído das prebendas vantajosas. Demonstração lamentável desse fato é o exemplo do Dr. Paulo Gibier, obrigado a expatriar-se para obter uma colocação. A esse respeito não se tem a democracia mostrado menos absolutista nem menos tirânica que os regimes decaídos. Aspira ao nivelamento das inteligências e proscreve os que a procuram libertar das materialidades vulgares. A interiorização dos estudos depauperou o pensamento universitário, deprimiu os caracteres, paralisou as iniciativas. Inutilmente se procuraria entre os sábios, na França, um exemplo de intrepidez moral comparável aos que deram, na Inglaterra, William Crookes, Russell Wallace, Lodge, etc., Lombroso e outros, na Itália. A única preocupação que parece terem os homens em evidência é modelar suas opiniões pelas dos senhores do momento, a fim de se beneficiarem dos proventos de que são estes os dispensadores. Em matéria de psiquismo parece haver carência do vulgar bom senso à maioria dos cientistas. O professor Flournoy o confessa, para a humanidade das remotas eras, como atualmente ainda para a grande massa que a compõe, a hipótese espírita é a única verdadeiramente conforme ao mais elementar bom senso. Quanto a nós, cientistas, saturados de mecanismo materialista desde os bancos escolares, essa mesma hipótese nos revolta até as maiores profundezas do bom senso, igualmente mais elementar. Em apoio de suas asserções, cita ele os dois seguintes exemplos, relativos a um fato universalmente reconhecido verdadeiro. O grande Eliot, relata o Sr. Barrett, certa vez disse que nem o testemunho de todos os membros da sociedade real, nem a evidência de seus próprios sentidos o poderiam convencer sequer da transmissão de pensamento. Impossível que era esse fenômeno. Um ilustre biologista, refere também o Sr. W. James, teve ocasião de me dizer que, mesmo que fossem verdadeiras as provas da telepatia, os sábios se deveriam coligar para suprimir ou conservar ocultas, pois que tais fatos destruiriam a uniformidade da natureza e toda espécie de outras coisas de que eles, sábios, não podem abrir mão, para continuar suas pesquisas. Os fatos espíritas, entretanto, se têm multiplicado, imposto com tamanho império que os sábios se têm visto obrigados à tentativa de os explicar. Não são, porém, as elucubrações psicofisiológicas de Pierre Janet, as teorias poligonais do Dr. Gracey, nem a criptomnésia de Th. Flournoy que podem satisfazer aos pesquisadores independentes. Quando se possui alguma experiência dos fenômenos psíquicos, fica-se pasmado ante a penúria de raciocínio dos críticos científicos do espiritismo. Escolhem eles sempre, na multidão dos fatos, alguns casos que se aproximem de suas teorias e silenciam cuidadosamente de todos os inúmeros que as contradizem. Será esse procedimento realmente digno de verdadeiros sábios? Os estudos imparciais e persistentes induzem a outras conclusões. Falando do espiritismo, Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham e membro da Real Academia, o afirmou: fui pessoalmente conduzido à certeza da existência futura mediante provas assentes em bases puramente científicas. Análise de Ciências Psíquicas, 1897, página 158. J. Slope, professor da Universidade de Colômbia, escrevia:
A prudência e reserva não são contrárias à opinião de que a explicação espírita é, até agora, a mais racional. Se, pois, não têm sido poupados sarcasmos aos espíritas, nas esferas científicas, há, como se vê, sábios que lhes têm sabido fazer justiça. O professor Barrett, da Universidade de Dublin, se exprimia do seguinte modo, por ocasião de sua investidura na presidência da Society for Psychical Research em 29 de janeiro de 1904. Não poucos dos que me ouvem se recordam certamente da cruzada outrora empreendida contra o hipnotismo, que então se denominava mesmerismo. As primeiras pessoas que com tais estudos se ocuparam foram alvo de incessantes opugnações do mundo científico e médico, de um lado, e do mundo religioso, do outro. Foram denunciadas como impostoras, repudiadas como párias, enxotadas, sem cerimônia, das sinagogas da ciência e da religião. Passava-se isso numa época bastante próxima de nós para que eu tenha necessidade de o recordar. A ciência médica e filosófica não pode deixar de curvar as cabeças envergonhadas, lembrando-se desse tempo e vendo o hipnotismo e o seu valor terapêutico atualmente reconhecidos, tornados parte integrante do ensino científico em muitas escolas de medicina, sobretudo no continente. Não é nosso dever cultuar hoje a memória daqueles intrépidos pesquisadores, que foram os primeiros desse ramo dos estudos psíquicos. Não devemos, do mesmo modo, esquecer esse pequeno grupo de investigadores que, antes do nosso tempo e ao fim de pacientes e demoradas pesquisas, tiveram a coragem de proclamar sua crença em tais fenômenos, que denominaram espiríticos. Não foram, sem dúvida, os seus métodos de investigação totalmente isentos de crítica, o que, todavia, os não impediu de ser pesquisadores da verdade, tão honestos e dedicados como pretendem ser, e tanto mais dignos são eles da nossa estima quanto sofreram os maiores sarcasmos e oposição. Os espíritos fortes sorriam então, como agora, dos que mais bem informados que eles se mostravam. Suponho que todos somos inclinados a considerar o nosso próprio discernimento superior ao do nosso próximo. Não são, porém, afinal o bom senso, as precauções, a paciência, o estudo contínuo dos fenômenos psíquicos que maior valor conferem à opinião que viemos, por fim, adotar e não argúcia ou cepticismo do observador. Devemos ter sempre em consideração que o que é afirmado, mesmo pelo mais obscuro dos homens, em resultado de sua experiência pessoal, é sempre digno de nos prender atenção, e o que é negado, mesmo pelos mais reputados indivíduos, desde que ignoram a coisa, jamais nula deve merecer. Aquele perspicaz e valoroso espírito que era o professor de Morgan, o grande denunciador do charlatanismo científico, teve a coragem de publicar, há muito, que por mais que se tente ridicularizar os espíritas, nada deixam por isso eles de estar no caminho que conduz ao adiantamento dos conhecimentos humanos, seguindo, embora, o espírito e o método primitivos, quando era preciso rasgar nas florestas virgens a estrada por onde podemos agora avançar com a maior facilidade. Rendendo homenagem aos espíritas, o professor Barrett reconhecia, como juiz imparcial, que não era isento de crítica o seu zelo. Hoje, como então, essa opinião é inteiramente justificada. A exaltação de uns tantos adeptos, o seu entusiasmo em proclamar fatos duvidosos ou imaginários e a insuficiência de verificação nas experiências têm prejudicado muitas vezes a causa que acreditavam servir. É isso talvez o que, até certo ponto, justifica a atitude retraída, por vezes hostil, de alguns sábios a respeito do espiritismo. O professor C.H. Richetti escrevia nos Anais de Ciências Psíquicas, de janeiro de 1905, pág. 211, se os espíritas foram muito arrojados, usaram, entretanto, de bem pouco vigor e é uma deplorável história de suas aberrações. Basta por agora ficar estabelecido que eles tinham o direito de ser muito arrojados e que não lhe podemos, em nome da nossa ciência falível, incompleta, ainda embrionária, censurar esse arrojo. Dever-se-lhes-ia, ao contrário, agradecer o terem sido tão audaciosos. As restrições do Sr. Richetti não são menos fundadas que os seus elogios. Muitos experimentadores não conduzem os seus estudos com a ponderação e a prudência necessárias. Empenham-se, de preferência, em obter as manifestações tumultuárias, as materializações numerosas e repetidas, os fenômenos de grande notoriedade, sem considerar que a mediunidade só excepcionalmente de longe em longe pode servir à produção de fatos desse gênero. Quando tem à mão um médium profissional dessa categoria, o atormentam e esgotam.
levam-no fatalmente a resvalar para a simulação. Daí as fraudes, as mistificações, assinaladas por tantas folhas públicas. Muitíssimo preferíveis são, a meu ver, os fatos mediúnicos de índole mais íntima e modesta, as sessões em que predominam a ordem, a harmonia e a comunhão dos pensamentos, por cujo veículo fluem as coisas celestes, como orvalho, sobre a alma sequiosa e a esclarecem, confortam e melhoram. As sessões de efeitos físicos, mesmo quando sinceras, sempre me deixaram uma impressão de vácuo, de desgosto e mal-estar, em razão das influências que nelas intervêm. A médiuns profissionais deveram sem dúvida sábios como Crocas, Slope, Lombroso, etc., os excelentes resultados que obtinham, em suas experiências, porém, adotavam precauções de que não costumam os espíritas munir-se. Em sessões de materialização realizadas em Paris por um médium americano, em 1906 e 1907, e que alcançaram desagradável notoriedade, haviam os espíritas estabelecido um regulamento que os assistentes se comprometiam a observar e de cujas estipulações resultava a inesperada consequência de isentar o médium de toda eficaz verificação. A obscuridade era quase completa no momento das aparições. Os assistentes tinham que conversar em voz alta, cantar, conservar as mãos presas formando a cadeia magnética e, além de tudo, abster-se de tocar nas formas materializadas. Desse modo, a vista, o ouvido, o tato ficavam pouco menos que aniquilados. Tais condições, é certo, se inspiravam numa louvável intenção, porque, em tese geral, como teremos ocasião de ver no curso desta obra, favorecem a produção dos fatos, mas no caso em questão contribuíam também para mascarar as fraudes. As faculdades do médium, entretanto, eram reais e nas primeiras sessões se produziram autênticos fenômenos, que adiante relatamos. Houve, em seguida, uma mistura de fatos reais e simulados e o embuste veio, por fim, a tornar-se constante e evidente. Depois de haver, numa revista espírita, assinalados fenômenos que apresentavam garantias de sinceridade, mais tarde me senti realmente obrigado a denunciar fraudes averiguadas e comprometedoras. Ao fim de longa pesquisa e de acuradas reflexões, nada tenho que retirar de minhas apreciações anteriores. Fiz justiça a esse médium, indicando o que havia de real em suas sessões, mas não hesitei em lhe denunciar as simulações no dia em que numerosos e autorizados testemunhos as evidenciaram, entre os quais se encontra o de um juiz da Corte de Apelação, que é ao mesmo tempo eminente psiquista. Guardar silêncio acerca dessas fraudes, encobri-las com uma espécie de tácita aprovação, seria abrirmos a porta a um cortejo de abusos que, em certos meios, tem desacreditado o espiritismo e estorvado seu desenvolvimento. Atrás do hábil simulador, logo entre nós surgiram umas intrusões condenadas pelos tribunais de vizinhos países. Mais recentemente, o médium Aben foi, em idênticas circunstâncias, desmascarado em Berlim, como em seguida o foram Carranceni em Londres e Bailey em Grenoble. Sem o brado de alarme que soltamos, correríamos o risco de resvalar por um fatal declive e cair num precipício. Os espíritas são homens de convicção e fé. Mas, se a fé esclarecida atrai, nos planos espirituais e materiais, nobres e elevadas almas, a credulidade, no plano terrestre, atrai os charlatães, os exploradores de toda espécie, a chusma dos cavalheiros de indústria que só nos procuram ludibriar. Aí está o perigo para o espiritismo. Cumpre-nos, a todos os que em nosso coração zelamos a verdade e nobreza dessa coisa, conjurá-lo. De sobra se tem repetido, o espiritismo ou será científico, ou não subsistirá. Ao que acrescentaremos, o espiritismo deve, antes de tudo, ser honesto. Mais algumas palavras cabem aqui sobre a doutrina do espiritismo, síntese das revelações mediúnicas, entre si concordantes, obtidas em todo o mundo, sob a inspiração dos grandes espíritos que a ditaram. Cada vez mais se afirma e se vulgariza essa doutrina. Até mesmo entre os nossos contraditores não há quem se não sinta na obrigação moral de lhe fazer justiça, reconhecendo todos os benefícios e inefáveis consolações que tem prodigalizado às almas sofredoras. O professor Th. Flournoy, da Universidade de Genebra, assim se exprime a seu respeito no livro Espíritos e Médiuns, isenta de todas as complicações e sutilezas da teoria do conhecimento e dos problemas de alta metafísica. Essa filosofia simplista se adapta por isso mesmo admiravelmente às necessidades do povo. A seu turno, J. Maxwell, advogado-geral perante a Corte de Apelação de Paris,
se pronunciava do seguinte modo em sua obra Os Fenômenos Psíquicos: a extensão que a doutrina espírita adquire é um dos mais curiosos fenômenos da época atual. Tenho a impressão de estar assistindo ao nascimento de um movimento religioso a que estão reservados consideráveis destinos. Além disso, Th. Flournoy, em seguida a uma investigação, cujos resultados menciona em sua obra pré-citada, expende os seguintes comentários. Há um coro geral de elogios acerca da beleza e excelência da filosofia espírita, um testemunho quase unânime prestado à salutar influência que exerce na vida intelectual, moral e religiosa de seus adeptos. Mesmo as pessoas que têm chegado a desconfiar completamente dos fenômenos e, por assim dizer, os detestam, pelas dúvidas e decepções a que dão lugar, reconhecem os benefícios que devem às doutrinas. E mais adiante, encontram-se espíritas que nunca assistiram a uma experiência e nem sequer o desejam, mas afirmam ter sido empolgados pela simplicidade, beleza e evidência moral e religiosa dos ensinos espíritas, existências sucessivas, progresso indefinido da alma, etc. Não se deve, pois, obscurecer o valor dessas crenças, valor incontestável, pois que inúmeras almas declaram nelas ter encontrado um elemento de vida e uma solução alternativa entre a ortodoxia, de um lado, alguns de cujos dogmas repulsivos, como o das penas eternas, já não podiam admitir, e do outro lado as desoladoras negações do materialismo ateu. E, todavia, em que pese as observações do Sr. Flournoy, mesmo no campo espírita não tem escasseado as objeções. Entre os que são atraídos pelo aspecto científico do espiritismo, alguns há que menosprezam a filosofia. É que para apreciar toda a grandeza da doutrina dos espíritos é preciso ter sofrido. As pessoas felizes sempre são mais ou menos egoístas e não podem compreender que fonte de consolação contém essa doutrina. Podem interessar-lhes os fenômenos, mas para lhes atear a chama interior são necessários os frios sopros da adversidade. Só os espíritos amadurecidos pela dor e a provação as verdades profundas se patenteiam em toda a plenitude. Em assuntos dessa ordem tudo depende das anteriores predisposições. Uns, seduzidos pelos fatos, se inclinam de preferência à experimentação. Outros, esclarecidos pela experiência dos séculos transcorridos ou pelas lições da atual existência, colocam o ensino acima de tudo. A sapiência consiste em reunir as duas modalidades do espiritismo num conjunto harmônico. A experimentação, como veremos no curso desta obra, exige qualidades não vulgares. Muitos, baldos de perseverança, depois de algumas tentativas infrutíferas, se afastam e regressam à indiferença, por não terem obtido com a desejada presteza as provas que buscavam. Os que sabem perseverar, cedo ou tarde, encontram os sólidos e demonstrativos elementos em que se firmará uma convicção inabalável. Foi o meu caso. Desde logo me seduziu a doutrina dos espíritos. As provas experimentais, porém, foram morosas. Só ao fim de 10 ou 15 anos de pesquisa foi que se apresentaram irrecusáveis, abundantes. Agora encontro explicação para essa longa expectativa, para essas numerosas experiências coroadas de resultados incoerentes e, muitas vezes, contraditórios. Eu não estava ainda amadurecido para a completa divulgação das verdades transcendentes. À medida, porém, que me adiantava na rota delineada, a comunhão com os meus invisíveis protetores se tornava mais íntima e profunda. Sentia-me guiado através dos embaraços e dificuldades da tarefa que me havia imposto. Nos momentos de provação, doces consolações baixavam sobre mim. Atualmente chego a sentir a frequente presença dos espíritos, a distinguir, por um sentido íntimo e seguríssimo, a natureza e a personalidade dos que me assistem e inspiram. Não posso, evidentemente, facultar a outrem as sensações intensas que percebo e que explicam a minha certeza do além, a absoluta convicção que tenho da existência do mundo invisível. Por isso é que todas as tentativas por me desviar da minha senda têm sido e serão sempre inúteis. A minha confiança, a minha fé, é alimentada por manifestações cotidianas. A vida se me desdobrou numa existência dupla, dividida entre os homens e os espíritos. Considero por isso um dever sagrado esforçar-me por difundir e tornar acessível a todos os conhecimentos das leis que vinculam a humanidade da terra do espaço e traçam a todas as almas o caminho de evolução indefinida. Setembro de 1911. Primeira parte. O Espiritismo Experimental, as Leis. 1. A Ciência Espírita. À medida que vai o homem lentamente avançando na senda do conhecimento, o horizonte se dilata e novas perspectivas se vão ante ele desdobrando.
Sua ciência é restrita, a natureza, porém, não tem limites. A ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século, que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Tudo nela é provisório e incompleto. Verso seu estudo sobre as leis do movimento, as manifestações da força e da vida, nada sabe ainda ela, entretanto, acerca das causas atuantes, da força e do movimento em seu princípio. O problema da vida lhe escapa e a essência das coisas permanece um mistério impenetrável para ela. Malgrado as sistemáticas negações e obstinação de certos sábios, todos os dias são as suas opiniões desmentidas em algum ponto. É o que sucede aos representantes das escolas materialistas e positivistas. O estudo e observação dos fenômenos psíquicos vem desmoronar suas teorias sobre a natureza e o destino dos seres. Não é a alma humana, como afirmavam eles, uma resultante do organismo, com o qual se extinga, é uma causa que preexiste e sobrevive ao corpo. A experiência dia a dia nos demonstra que a alma é dotada de uma forma fluídica, de um organismo íntimo imponderável, que possui sentidos próprios, distintos dos sentidos corporais, e entra em ação, insuladamente, quando ela exerce seus poderes superiores. Graças a ele, pode a alma no curso da vida, e durante o sono, desprender-se do invólucro físico, penetrar a matéria, transpor o espaço, perceber as realidades do mundo invisível. Dessa forma fluídica brotam irradiações, reflúvios, que se podem exteriorizar em camadas concêntricas ao corpo humano e mesmo, em certos casos, condensar-se em graus diversos e materializar-se a ponto de impressionar placas fotográficas e aparelhos registradores. A ação, a distância, de uma alma sobre outra se acha estabelecida pelos fenômenos telepáticos e magnéticos, pela transmissão do pensamento e exteriorização dos sentidos e das faculdades. As vibrações do pensamento podem se propagar no espaço como a luz e o som e impressionar um outro organismo fluídico em afinidade com o do manifestante. As ondas psíquicas se propagam ao longe e vão despertar no invólucro do sensitivo impressões de vária natureza, conforme o seu estado dinâmico, visões, vozes ou movimentos. Às vezes a própria alma, durante o sono, abandona seu envoltório material e, sob sua forma fluídica, torna-se visível à distância. Certas aparições têm sido ao mesmo tempo vistas por diversas pessoas, outras, exercido ação sobre a matéria, aberto portas, mudado objetos de lugar, deixado vestígios de sua passagem. Algumas têm impressionado animais. As aparições de moribundos têm sido comprovadas milhares de vezes. As resenhas da Sociedade de Investigações Psíquicas, de Londres, os Análises de Ciências Psíquicas, de Paris, inserem grande número delas. O Sr. Camille Flammarion, em seu excelente livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, refere uma centena desses casos, em que há coincidência de morte, nos quais não se podem admitir meras alucinações, mas fatos gerais, com relação de causa e efeito. Esses fenômenos têm sido observados tantas vezes, apoia-se em tão numerosos e respeitáveis testemunhos, que sábios de excessiva prudência, como o Sr. Richet, da Academia de Medicina de Paris, chegaram a dizer, existe uma tal quantidade de fatos, impossíveis de explicar de outro modo a não ser pela telepatia, que é forçoso admitir-se uma ação à distância. O fato aparece provado, absolutamente provado. Nesses fenômenos já se encontra uma demonstração positiva da independência da alma. Se, com efeito, a inteligência fosse uma propriedade da matéria e devesse extinguir-se por ocasião da morte, não se poderia explicar como, no momento em que o corpo está mais abatido e o organismo cessa de funcionar, é que essa inteligência não raro se manifesta com intensidade mais viva, com extraordinária recrudescência de atividade. Os casos de lucidez, de clarividência, de previsão do futuro são frequentes nos moribundos. Nesses casos, o fato de desprender-se do corpo faculta ao espírito um novo campo de percepção. A alma patenteia, no momento da morte, faculdades, qualidades superiores às que possuía no estado normal. Força é reconhecer nisso uma prova de que a nossa personalidade psíquica não é resultante do organismo, a ele intimamente vinculado, mas que possui vida própria, diferente da do corpo, sendo antes este para ele uma prisão temporária e um estorvo. Mais evidente ainda se torna esta demonstração, quando depois da morte pode o espírito desencarnado encontrar no invólucro físico dos médiuns os elementos necessários para se materializar e impressionar os sentidos. Pode-se então verificar,
empregando balanças munidas de aparelhos registradores, que o corpo do médium perde uma parte do seu peso, encontrando-se essa diferença na aparição materializada. A cada ano que passa, os fatos se multiplicam, os testemunhos se acumulam, a existência do mundo dos espíritos se afirma com autoridade e prestígio crescentes. De meio século para cá o estudo da alma passou do domínio da metafísica e da concepção puramente abstrata ao da experiência e da observação. A vida se revela sob duplo aspecto, físico e suprafísico. O homem participa de dois modos de existência. Por seu corpo físico pertence ao mundo visível, por seu corpo fluídico ao mundo invisível. Esses dois corpos coexistem nele durante a vida. A morte é a sua separação. Por sobre a nossa humanidade material palpita uma humanidade invisível, composta dos seres que viveram na terra e se despojaram de suas vestes de carne. Acima dos vivos, encarnados em corpo mortal, os supervivos prosseguem, no espaço, a existência livre do espírito. Essas duas humanidades mutuamente se renovam mediante a morte e o nascimento. Elas se penetram, se influenciam reciprocamente e podem entrar em relação por intermédio de certos indivíduos, dotados de faculdades especiais, denominados médiuns. De toda a alma, encarnada ou desencarnada, emana e irradia uma força produtora de fenômenos, que se denomina força psíquica. A existência dessa força acha-se estabelecida por inúmeras experiências. Podem-se observar os seus efeitos nas suspensões de mesas, deslocamentos de objetos sem contacto, nos casos de levitação, etc. A ação dos invisíveis se manifesta nos fenômenos de escrita direta, nos casos de incorporação, nas materializações e aparições momentâneas e nas fotografias e moldagens. Aparições materializadas têm sido fotografadas em presença de numerosas testemunhas, como, por exemplo, o espírito Katia King, em casa de W. Crocas, os espíritos Yolanda e Lélia, na da Senhora Desperam-se, e o Abdullah, fixado na placa sensível por Aksakoff. Impressões e moldes de mãos, pés, faces, deixados em substâncias moles ou friáveis por formas materializadas, foram obtidos por Zoellner, astrônomo alemão, pelos doutores Wolff, Friese, etc. Os moldes, constituídos de uma só peça, reproduziam as flexões dos membros, as particularidades da estrutura e as alterações acidentais da pele. Semelhante ação ainda se manifesta nos fenômenos de incorporação, como os que foram assinalados pelo Dr. Odgson, em seu estudo sobre a faculdade da Sra. Piper. O autor, adversário confesso da mediunidade em todas as suas aplicações, havia começado a pesquisa com o fim de desmascarar o que considerava impostura. Declara ele ter prosseguido as observações durante 12 anos, em grande número de sessões, no curso das quais 120 personalidades invisíveis se manifestaram, entre outras a de George Peleu, seu amigo de infância, como ele membro da Psychical Research Society, falecido havia muitos anos. Essas personalidades lhe revelaram fatos ignorados de toda pessoa viva na Terra. Por isso, diz ele, a demonstração da sobrevivência me foi feita de modo a excluir mesmo a possibilidade de uma dúvida. Os professores C.H. W. Elliot, presidente da Universidade de Harvard, W. James, professor de psicologia na mesma universidade, Newbold, professor de psicologia da Universidade de Pensilvânia, e outros sábios tomaram parte nessas experiências e referendaram tais declarações. Em uma obra mais recente, o professor Slope, da Universidade de Columbia, Nova York, se externa no mesmo sentido a respeito da Sra. Piper, que ele observou em grande número de sessões, realizadas com as maiores reservas. O professor era apresentado sob o nome de Smith e punha uma máscara preta, que ao seu mais íntimo amigo não permitiria reconhecê-lo, e sempre se absteve de pronunciar uma única palavra, de sorte que nem a Sra. Piper, nem pessoa alguma, poderia descobrir o menor indício de sua identidade. Foi nessas condições que o professor pôde entreter com seus falecidos pais, pelo órgão da Sra. Piper em transe sonambúlico, variadas palestras, abundantes e pormenores exatos, de particularidades, por ele mesmo esquecidas, de sua vida íntima. Donde conclui ele. Quando se considera o fenômeno da Sra. Piper, é preciso eliminar tanto a transmissão de pensamento, como a ação telepática. Examinando com imparcialidade o problema, não se lhe pode dar outra solução a não ser a intervenção dos mortos. No correr do ano de 1900, surgiram no seio de assembleias científicas os mais imponentes testemunhos em favor do espiritismo.
Uma parte considerável lhe foi concedida nos programas e trabalhos do Congresso de Psicologia de Paris, pelos representantes da ciência oficial. No dia 22 de agosto, reunidas todas as sessões, foi consagrada uma sessão plenária ao exame dos fenômenos psíquicos. Um dos presidentes honorários do Congresso, Mieres, professor da Universidade de Cambridge, justamente célebre, não somente como experimentador, mas ainda como moralista e filósofo, procedeu à leitura de um trabalho sobre o transe, ou mediunidade de incorporações. Depois de haver enumerado uma série de experiências atestadas por mais de 20 testemunhas competentes, as quais asseguraram que os fatos revelados pela Sra. Thompson sonambulizada lhes eram absolutamente desconhecidos e evidenciavam o caráter e traziam a lembrança de certas pessoas mortas, das quais os ditados obtidos afirmavam provir, assim conclui ele. Afirmo que essa substituição de personalidade, ou incorporação de espírito, ou possessão, assinala verdadeiramente um progresso na evolução da nossa raça. Afirmo que existe um espírito no homem, e que é salutar e desejável que esse espírito, como se infere de tais fatos, seja capaz de se desprender parcial e temporariamente de seu organismo, o que lhe facultaria uma liberdade e visão mais extensas, ao mesmo tempo em que permitiria ao espírito de um desencarnado fazer uso desse organismo, deixado momentaneamente vago, para entrar em comunicação com os outros espíritos ainda encarnados na Terra. Julgo poder assegurar que muitos conhecimentos já se têm adquirido nesse domínio e que muitos outros restam ainda a adquirir para o futuro. Na quinta sessão desse congresso foram consagradas 3 sessões aos mesmos estudos. Os doutores Paul Gibier, diretor do Instituto Antirrábico de Nova York, Darteux, diretor dos Anais de Ciências Psíquicas, Encalce, Joire, Pascal, etc., remeteram ou apresentaram pessoalmente trabalhos muito documentados, que estabelecem a realidade dos fenômenos psíquicos e a comunicação possível com os mortos. Um Instituto Internacional para o Estudo dos Fenômenos Psíquicos, entre outros os da mediunidade, foi organizado ao terminar o Congresso de Psicologia. Entre os membros da comissão diretora encontramos, no que toca à França, os nomes dos senhores Richet, professor da Faculdade de Medicina e diretor da Revue Scientifique, o Coronel de Rochas, C. Flammarion, o Dr. Duclaux, diretor do Instituto Pasteur, Sully Prudhomme, Foillet, Bergson, Celis, etc., no estrangeiro, tudo o que de mais ilustre possui a Europa entre os representantes da ciência psíquica, W. Crocas, Lodge, Aksakov, Lombroso, Dr. Choroix, etc. Outras importantes testificações em favor do espiritismo foram prestadas nesse ano de 1900. O Dr. Bayol, antigo governador do Dalmei, transmitiu ao Congresso Espírita e Espiritualista, reunido em Paris no mês de setembro, a narrativa de uma série completa de experiências de materializações, desde a aparição de uma forma luminosa até o molde, em parafina, de um rosto de espírito, que diz ele ser o de Acela, jovem romana falecida em Arles, no tempo dos Antoninos. Os doutores Bominetti, Chazarain, Duzart, da Faculdade de Paris, exibiram testemunhos da mesma natureza e provas de identidade de espíritos. O professor Charles Richet, da Academia de Medicina de Paris, num longo artigo sob o título Deve-se estudar o Espiritismo, publicado nos Anais de Ciências Psíquicas de janeiro de 1905, reconhece que nenhuma contradição existe entre a ciência clássica e o mais extraordinário fenômeno de espiritismo. A própria materialização, diz ele, é um fenômeno estranho, desconhecido, inusitado, mas é um fenômeno que nada contradiz. E nós sabemos, pelo testemunho da história, que a ciência atual se compõe de fatos que outrora pareceram estranhos, desconhecidos, inusitados. Tão invulnerável é a ciência quando estabelece fatos, quão deploravelmente sujeita a errar quando pretende estabelecer negações. E o Sr. Charles Richet assim termina. Primeiro, não há contradição alguma entre os fatos e teorias do espiritismo e os fatos positivos estabelecidos pela ciência. Segundo, o número dos escritos, memórias, livros, narrações, notas, experiências, é tão considerável e firmado por autoridades tais, que não é lícito rejeitar esses inúmeros documentos sem um estudo aprofundado. Terceiro, a nossa ciência contemporânea se acha tão pouco adiantada ainda relativamente ao que serão um dia os conhecimentos humanos, que tudo é possível, mesmo o que mais extraordinário se nos afigura. Em lugar, portanto, de parecer ignorarem o espiritismo, os sábios o devem estudar. Físicos,
químicos, fisiologistas, filósofos, cumpre que se deem ao trabalho de tomar conhecimento dos fatos espíritas. Um longo e árduo estudo é necessário. Será indubitavelmente frutuoso. Pouco depois do artigo do Sr. Charles Richet, uma obra importante aparecia, que teve grande repercussão em todo o mundo, Human Personality, de F. Mears, professor de Cambridge. É um estudo profundo e metódico dos fenômenos espíritas, firmado numa opulenta documentação e rematado por uma síntese filosófica em que são magistralmente expostas as vastas consequências da ciência psíquica. As conclusões de Frederick Mears são formais. A observação e a experimentação, diz ele, induziram muitos investigadores, a cujo número pertenço, Von e Oni, a crer na comunicação, assim direta como telepática, não só entre os espíritos dos vivos, mas entre os espíritos dos que permanecem neste mundo e os que o abandonaram. O professor Flournoy, da Universidade de Genebra, em seu livro Espíritos e Médiuns, página 266, aprecia nestes termos a obra de F. Mears. Ninguém pode prever atualmente que sorte reservará ao futuro a doutrina espírita de Mears. Se as vindouras descobertas confirmarem a sua tese da intervenção, empiricamente verificável, dos desencarnados, na trama física ou psicológica do nosso mundo fenomenal, seu nome então será inscrito no livro áureo dos grandes iniciadores e, ao lado dos de Copérnico e Darwin, completará a tríade dos gênios que mais profundamente revolucionaram o pensamento científico na ordem cosmológica, biológica e psicológica. De 1905 a 1908 o Instituto Geral Psicológico de Paris tomou a iniciativa de um grande número de sessões experimentais, com o concurso da médium Eusapia Paladino e sob a inspeção dos senhores Curie, Richet, D'Arsonval, Dubiani, etc. O relatório do secretário do Instituto, Sr. Courtier, posto que cheio de reticências e reservas, consigna, entretanto, que fenômenos de levitação e deslocação de objetos, sem contato, se produziram no curso das sessões. Foram tomadas todas as precauções contra as possibilidades de erro ou fraude. Instrumentos especiais foram fabricados e utilizados no registro mecânico dos fenômenos. Uma incessante fiscalização foi exercida e o emprego de aparelhos fotográficos permitiu afastar qualquer hipótese de alucinação coletiva. Tendo o Sr. Dubierne dito, numa das sessões, que John, o espírito guia de Eusapia, podia quebrar a mesa, ouviu-se imediatamente partir-se um dos pés desta. Eusapia aumentava e diminuía à vontade o próprio peso da mesa. A distância de 45 centímetros produziu a ruptura de um tubo de borracha e fez quebrar-se um lápis. Quebrou em 3 pedaços uma pequena mesa de madeira, colocada atrás de sua cadeira, anunciando previamente o número dos fragmentos, coisa incompreensível, uma vez que ela estava na obscuridade e de costas voltadas para a mesa. Apesar desses fatos, o Dr. Libon lança aos espíritas e aos médiuns, no matim de 20 de maio de 1908, o seguinte repto, embora declare o professor Morcelli que o levantamento de uma mesa, sem contacto, é o ABC dos fenômenos espíritas, duvido muito que se possa produzir. Ofereço 500 francos a quem me mostrar o fenômeno em plena luz. Alguns dias depois, um jornalista muito conhecido, o Sr. Montorgueil, respondia no Leclair, somos centenas os que temos visto fenômenos de levitação de mesas, sem contacto. Vem-nos agora dizer que há sugestão, prestidigitação, artifício. A exemplo do Sr. Libon, ofereço 500 francos ao prestidigitador que se apresentar no Leclair e nos enganar com os mesmos artifícios, reproduzindo os mesmos fenômenos. O astrônomo C. Flammarion, por sua parte, respondia no matim ao Sr. Libon, em minha obra Forças Naturais Desconhecidas, se encontram fotografias diretas e sem retoques, a cujo propósito estou também perfeitamente disposto a dar um prêmio de 500 francos a quem for capaz de nelas descobrir qualquer artifício. E adiante diz, viam-se rotações operarem-se sem contacto, tendo sido a farinha espalhada como por um sopro de folhas sem que dedo algum a houvesse tocado. Durante essas experiências víamos um piano, do peso de 300 kg, desferir sons e levantar-se, quando ao seu pé havia apenas um menino de 11 anos, médium sem o saber. Finalmente, o Dr. Ochorowicz, professor da Universidade de Varsóvia, publicava nos Anais de Ciências Psíquicas de 1910, ver a coleção completa desse ano, a narrativa de suas experiências com a médium senhorita Tonzik, acompanhada de reproduções fotográficas de numerosos casos de levitação de objetos sem contacto.
Esses fatos representam um conjunto de provas objetivas capazes de, por sua natureza, convencer os mais cépticos. O professor César Lombroso, da Universidade de Turim, célebre no mundo inteiro por seus trabalhos de antropologia criminalista, publicava em 1910, pouco antes de sua morte, um livro, intitulado Hipnotismo e Espiritismo, em que relatava todas as suas experiências, prosseguidas durante anos, e concluía num sentido absolutamente afirmativo, sob o ponto de vista espírita. Essa obra é um belo exemplo de probidade científica, ao opor ao preconceito e às opiniões rotineiras da maior parte dos sábios franceses. Julgamos dever aqui reproduzir as considerações que induziram Lombroso a escrever. Quando me dispus a escrever um livro, diz ele, sobre os fenômenos denominados espíritas, ao termo de uma existência consagrada ao desenvolvimento da psiquiatria e da antropologia, os meus melhores amigos me acabrunharam de objeções, dizendo que eu ia arruinar a minha reputação. Apesar de tudo, não hesitei em prosseguir, considerando o meu dever rematar a luta em que me empenhara pelo progresso das ideias, lutando pela mais contestada e escarnecida ideia do século. Assim, dia a dia as experiências se repetem, os testemunhos se tornam cada vez mais numerosos. Todos esses fatos constituem já, em seu conjunto, uma nova ciência, baseada no método positivo. Para edificar sua doutrina, o moderno espiritualismo não teve necessidade de recorrer à especulação metafísica, foi-lhe suficiente apoiar-se na observação e na experiência. Não podendo os fenômenos que ele estuda explicar-se por leis conhecidas, longa e ponderadamente os examinou e analisou e, em seguida, por encadeamento racional, dos efeitos remontou as causas. A intervenção dos espíritos, a existência do corpo fluídico, a exteriorização dos vivos não foram afirmadas senão depois que os fatos vieram, aos milhares, demonstrar a sua realidade. A nova ciência espiritualista não é, pois, obra de imaginação, é o resultado de longas e pacientes pesquisas, o fruto de inúmeras investigações. Os homens que as empreenderam são conhecidos em todas as esferas científicas, são portadores de nomes célebres e acatados. Durante anos têm sido efetuadas rigorosas perquisições por comissões de sábios profissionais. As mais conhecidas são o Inquérito da Sociedade Dialética de Londres, o da Sociedade de Investigações Psíquicas, que se mantém há 20 anos e tem produzido consideráveis resultados, e, mais recentemente, o do Sr. Flammarion. Todos registram milhares de observações, submetidas ao mais severo exame, às mais escrupulosas verificações. Seja qual for a parte que se possa atribuir às exagerações, fraude ou embuste, do conjunto desses estudos se destaca um número tão imponente de fatos e de provas que já não é lícito, depois disso, a quem preze a verdade, permanecer silencioso ou indiferente. Passou o tempo das ironias levianas. O desdém não é uma solução. É preciso que a ciência se pronuncie, porque o fenômeno aí está, revestindo tantos aspectos, multiplicando-se de tal modo, que se impõe a sua atenção. A alma, livre e imortal, não mais se afirma como entidade vaga e ideal, mas como um ser real, associado a uma forma e produtor de uma força sutil cuja manifestação constante solicita a atenção dos investigadores. Desde as pancadas e os simples fatos de tipologia até as aparições materializadas, o fenômeno espírita se desdobrou, sob formas cada vez mais imponentes, levando à convicção os mais cépticos e mais desconfiados. É o fim do sobrenatural e do milagre, mas desse conjunto de fatos, tão antigos como a própria humanidade, até aqui mal observados e compreendidos, resulta agora uma concepção mais alta da vida e do universo e o conhecimento de uma lei suprema que vai guiando os seres, em sua ascensão através dos esplendores do infinito, para o bem, para o perfeito. 2. A marcha ascensional, os métodos de estudo. A reunião do Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de Paris, em 1900, permitiu comprovar-se a vitalidade sempre crescente do Espiritismo. Delegados vindos de todos os pontos do mundo, representantes dos mais diversos povos neles puseram os progressos das ideias em seus respectivos países, sua marcha ascensional malgrado aos obstáculos, as ruidosas conversões que opera, tanto entre os membros da Igreja como entre os sábios materialistas. Identicamente sucedeu no Congresso de Bruxelas, em 1910. Foi instituída uma agência, Burcal, internacional, com o fim de estabelecer permanentes relações entre as agremiações dos diferentes países e colher informações acerca do movimento espírita no mundo inteiro.
Apesar das negações e zombarias, a crença espírita se fortifica e engrandece. À medida, porém, que se propaga, torna-se mais acesa a luta entre negadores e convencidos. O mundo velho se sobressalta, sente-se ameaçado. A luta pela vida não é mais violenta que o conflito das ideias. A ideia antiquada, incompleta, agarra-se desesperadamente às posições a adquirir